Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Amelinha, de língua portuguesa, e hoje vamos falar sobre o poema. Mas antes de irmos aos conteúdos, vamos cumprimentar o nosso intérprete Ézio. Tudo bem, Ézio? Nossos objetivos: ler e interpretar um poema, compreendendo as suas características composicionais. Reconhecer a diferença entre o autor e o eu lírico e produzir um poema. Quando você lê um poema, já parou para pensar em quem é que fala no poema? Quem é aquela voz? Você já ouviu falar em eu lírico? Vamos ler um poema para aprender um pouco mais sobre este assunto. Vamos lá? Antes vamos falar um pouquinho sobre a grande poetisa Cecília Meirelles. O poema que vamos ler chama-se Retrato, escrito pela poetisa brasileira Cecília Meirelles, de 1901 a 1964. Seu primeiro livro, Espectros, foi escrito quando a poetisa tinha 16 anos. Percebam que desde muito jovem ela já tinha talento. 16 anos de idade e publicado em 1919. Cecília Meirelles, poetisa brasileira, nasceu em 7 de novembro de 1901, na cidade do Rio de Janeiro. Órfã de pai e mãe, foi criada pela avó materna. Em 1917, começou a trabalhar como professora primária. De 1936 a 1938, foi professora da Universidade do Distrito Federal. Da Academia Brasileira de Letras, recebeu o Prêmio Olavo Bilac em 1938, o Prêmio Machado de Assis, póstumamente em 1965. Póstumamente quer dizer depois da morte dela, que ela foi condecorada com este prêmio. Então, uma autora realmente reconhecida na literatura brasileira. Vamos lá ao poema Retrato. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem esses olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil, em que espelho ficou perdida a minha face. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Vamos à primeira atividade referente a esse trecho do poema. Quem não tinha essas características descritas no poema? Vamos levantar hipóteses? Pensa um pouquinho que eu volto já já comentando essa questão com vocês.
Então, estudantes, perceberam quem é que diz que não tinha essas características no poema? Vamos lá? Não é possível saber com exatidão quem fala no poema. No poema não há um narrador e o autor não pode ser confundido com a voz do poema. Então, a voz do poema nós chamamos de eu lírico. Não é o próprio poeta, ou seja, a autora. Então, aqui também não há uma identificação de quem é exatamente, né, que não tinha as características descritas no poema. Continuando a leitura. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Vamos para a segunda atividade referente a esse trecho. Releia este verso. Eu não tinha estas mãos sem força. O que pode ter levado o eu lírico a se sentir assim? Então, por que ele afirma que não ter, né, não tinha antes essas mãos sem forças? Pensa um pouquinho que eu volto já já comentando com vocês essa questão.
Então, estudantes, por que será, né, que o eu lírico afirma que não tinha essas mãos sem força? Muitas são as hipóteses possíveis, mas espera-se que a reflexão seja para aquilo que pode nos deixar sem força, como o tempo, o envelhecimento. Então, uma das hipóteses, sim, que com o tempo ele foi perdendo, né, o eu lírico, as forças, ou de repente até mesmo as dificuldades da vida, são hipóteses. Vamos continuando a leitura. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil, em que espelho ficou perdida a minha face. Então, o poema, vamos falar um pouquinho sobre as características da estrutura do poema. É um texto literário, lírico, com foco nos sentimentos, escrito em versos, podendo ser agrupados em estrofes ou não. Então, o poema, diferente da prosa, a prosa como um conto, como uma crônica, uma notícia que é escrita em forma de texto, o poema, nós sabemos que a estrutura dele é escrita em versos e dividida em estrofes, que pode ter estrofe ou não. A voz expressa no poema não é necessariamente do autor ou autora. Então, a voz expressa, que nós chamamos de eu lírico, não pode ser confundida diretamente com o autor, com o poeta, com a poetisa. É comum encontrarmos figuras de linguagem em poemas, sendo a metáfora a mais comum. Figuras de linguagem são recursos que os autores usam para deixar o seu texto mais expressivo. A metáfora é a principal delas, é a mais usada. A metáfora consiste em uma comparação implícita, né? Uma comparação poética entre as palavras. Vamos para um outro poema da autora, O Eco, de Cecília Meirelles. O menino pergunta ao eco, onde é que ele se esconde? Mas o eco só responde, onde, onde? O menino também lhe pede, eco, vem passear comigo. Mas não sabe se o eco é amigo ou inimigo, pois só lhe ouve dizer, migo. Vamos à terceira atividade referente a esse trecho. Qual é a relação entre o título e o poema como um todo? O que tem a ver ali, né, de relação entre o título e o poema? Pensa um pouquinho que eu volto já comentando com vocês essa questão.
Então, estudantes, conseguiram localizar ali a relação entre o título e o poema como um todo? O que será que tem em comum? A autora utiliza o recurso da repetição, característica do eco, para estabelecer uma relação entre o título e o poema que repete o final das palavras. Então ela utiliza aquele recurso de repetir porque o próprio poema se chama eco, né? E eco também é uma figura que consiste na repetição de sons ali também de algumas palavras. Vamos à sua produção textual. Você vai produzir um poema. Agora você vai produzir. Analise o que está sentindo para se expressar. Escolha um tema relacionado a esse sentimento. Então a sugestão aqui, na verdade, é um tema livre. Sobre o que você quer falar? Você quer falar sobre amizade, sobre família, sobre amor, sobre a própria pandemia? Você pode fazer um poema de acordo com o que você imaginar. Mas vamos observar aqui, né, as características do poema. O tema é livre, mas a estrutura do poema não. Então você não pode escrever o poema, por exemplo, em forma de texto. Nós vamos escrever um poema, ou seja, em forma de versos. Vamos lá. Os versos do seu poema podem ou não ter rimas. Relembrando, o que são rimas? Palavras que têm o mesmo som ou som parecido. Então, você pode ou não colocar rimas no seu poema. Você pode fazer algo mais focado em um sentimento profundo ou algo mais divertido. Como eu falei ali, o tema ele é livre. Você pode falar sobre amor, algo mais alegre, algo mais triste, algo engraçado, algo divertido. Então o poema, com relação aos temas, ele é bem diversificado e fica livre para vocês escolherem. Lembre-se de que a escrita é em versos e não em parágrafos, como eu comentei. Você vai escrever estruturado lá em versos, pode dividir em estrofes também, mas não é em forma de prosa, ou seja, em forma de parágrafos. Depois compartilhe com o amigo e com seu professor. Você pode compartilhar durante a sua aula ou então dividir ali nos seus aplicativos de mensagem, na sua rede social e comentar ali os poemas. Vocês vão gostar de fazer e de compartilhar. O que aprendemos nesse vídeo? Que o poema é um texto escrito em versos, dividido ou não por estrofes. Existem poemas que ele não é dividido, ele é uma estrofe só do início ao fim. Então ele não tem daí a divisão por estrofes. Chamamos de eu lírico ou eu poético a voz expressa no poema. Lembrando também que não podemos confundir ali, relacionar diretamente o eu lírico, a voz do poema, com o próprio autor, o próprio poeta. Para produzirmos um poema, precisamos nos perguntar: o que escrever? Sobre o que você quer escrever? O que você está sentindo? O que você está lembrando? Para quem escrever? Como escrever e qual será o eu lírico? Então, todas essas perguntas aqui são importantes você fazer antes de iniciar ali o seu poema, o seu projeto de poema. Neste vídeo, nós falamos sobre o poema. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve.